Olá, eu sou o J. Duarte, você já me conhece, e como eu havia prometido, aqui estão algumas dicas, algumas sugestões para que você faça aquelas locuções mais bem elaboradas, digamos, mais bem interpretadas, né, o que eu chamo de locução artística. Então vão algumas dicas para você, espero que isso possa ajudá-lo. Não sei com quem estou falando, não sei se você é um profissional já com muita experiência, se está começando, enfim, não sei qual é o trabalho que você vem realizando, mas espero que as dicas que eu vou passar para você, as orientações, que elas possam, de fato, ajudar aí no seu trabalho. Mas antes de falar sobre as dicas, eu quero te pedir um favor, um grande favor. Faça a sua inscrição no meu canal, faça a sua inscrição. Deixe um comentário se acaso você gostou ou não gostou. De qualquer forma, é importante um comentário, um joinha, e compartilhe também esse vídeo com os seus colegas locutores também. Eu tenho a esperança de que essas dicas possam de fato ajudar as pessoas que trabalham na área da locução. Como você já deve ter percebido, estou dentro do automóvel. Muitos profissionais gravam dentro do automóvel. É por conta do ambiente mesmo, por conta da acústica. É difícil você ter um ambiente com acústica tão perfeita. O automóvel, devido à sua tapeçaria, ele não tem ressonância, zero de ressonância. Então, a voz fica mais presente. Aliás, eu gosto de locução assim, sem efeitos, sem aquele brilho, aquele eco, aquele reverb. Não precisa disso. Quando você fala dentro de um ambiente acústico, a voz fica mais presente. Ela toca mais a alma do ouvinte. Então isso é muito legal, eu gosto muito, eu prefiro, embora eu tenha um estúdio, mas estou aqui dentro do automóvel, fica mais prático, eu sei que não terei problemas com a acústica do ambiente. Esse é um detalhe. Então você pode fazer gravações, as suas locuções dentro do seu carro? Sim. Antigamente as pessoas pensavam que precisava de um estúdio extremamente sofisticado. O estúdio, na verdade, ele tem uma função, que é apenas preparar a acústica do ambiente. Mas se você tem o automóvel já com esta acústica preparada, por que não fazer a tua locução dentro do seu automóvel? E eu estou usando aqui uma câmera Canon. Eu não estou usando um microfone externo, estou utilizando o microfone da própria câmera. Então aí dá para você perceber o quanto o ambiente aqui é interessante para gravar. Eu estou a uma certa distância da câmera, no microfone embutido da câmera, e olha a qualidade do áudio que a câmera consegue captar. Então isso são detalhes que fazem toda a diferença. Então essa já é uma primeira dica. Dá para gravar, dá para fazer locução dentro do automóvel? Sim, porque o que você precisa para fazer uma boa gravação é a acústica do ambiente. Então, se você está gravando num ambiente que não tem boa acústica, é preferível que você faça dentro de um automóvel, porque aí você terá a acústica perfeita para a sua locução. Um outro detalhe é, as vozes, elas não ficam com a mesma qualidade o dia todo. Não, existem períodos em que a voz está melhor. Tem gente que diz assim, Jota, quando eu acordo, a minha voz está mais grave. Se você gosta do grave e você quer, enfim, utilizar esse grave nas suas gravações, então faça as suas gravações durante o período da manhã, depois que você acordou, né? É importante saber que a voz, para você ter uma boa qualidade, você precisa ter descansado, relaxado. Então é por isso que de manhã cedo, depois que você acorda, a tua voz está mais grave, a tua voz tem mais volume, a tua voz está mais encorpada, porque as cordas vocais, elas descansaram, elas ficaram relaxadas durante o período de sono. Então o que é que eu costumo sugerir às pessoas? Se você tem um programa de rádio à tarde, depois do almoço, procure descansar durante pelo menos umas 2 horas antes do seu momento de fazer a locução. Isso é muito importante, porque as cordas vocais ao longo do dia, elas vão ficando irritadas. É claro, você vai conversando com um, conversa com outro, bebe alguma coisa, come alguma coisa, você vai afetar a qualidade da sua voz, né? Porque as cordas vocais vão ficar cansadas, irritadas, estressadas, e aí você não terá uma boa qualidade de voz para fazer a sua locução. Então a minha sugestão é, vai gravar, observe o horário que você vai gravar e procure descansar por pelo menos 2 a 3 horas antes de fazer a sua gravação. Mais uma dica que eu quero dar em relação à voz é, antes de fazer a sua locução, evite se alimentar, evite comer demais.
Você vai notar que até os cantores fazem assim. É muito difícil um cantor, por exemplo, jantar antes do show. Normalmente você vai encontrar nos camarins um pouco de frutas, um pouco de água, mas refeição mesmo o cantor não faz, a cantora não faz, porque ela sabe que se fizer uma alimentação mais pesada, isso vai atrapalhar na sua performance, vai atrapalhar, vai prejudicar a sua performance durante a sua apresentação. Assim também somos nós, locutores. Se você encher o seu estômago, você vai prejudicar a qualidade da tua voz, a qualidade do teu trabalho, porque toda a energia do corpo, nesse momento, vai ficar concentrada no seu estômago, no seu intestino, ou seja, na sua digestão. E aí você vai atrapalhar, porque não vai ter energia suficiente para fazer uma boa locução. Sem contar que quando você enche o estômago, você diminui o espaço do diafragma. Então o diafragma ele acaba não tendo espaço suficiente para fazer pressão, para que o ar saia num volume e numa velocidade suficiente para dar uma melhor qualidade de voz, né? As cordas vocais vão precisar vibrar e para isso precisam de maior aporte de ar. Então é por isso que você não deve comer demais antes de uma locução. Eu, quando fazia programas de rádio, eu nunca almoçava antes. Meu programa começava 2 horas da tarde, mas eu evitava a refeição antes disso. No máximo eu comia uma fruta, ou um café leve, só para não sentir fraqueza, obviamente, durante o meu trabalho. Mas eu evitava de comer porque toda vez que eu ingeria uma refeição, isso me atrapalhava na minha locução. Isso, claro, eu fui percebendo isso ao longo do tempo. É o tempo, é a experiência que vai mostrando para você como é que você deve se comportar em relação à tua voz, em relação à tua ferramenta de trabalho, que é a tua voz. E já que eu falei sobre ferramenta de trabalho, para nós que somos locutores, a nossa voz é a nossa ferramenta de trabalho. Eu vou fazer aqui uma analogia. Um jogador de futebol, qual é a ferramenta do jogador de futebol? São as suas pernas, a sua musculatura. E você sabe que um jogador, antes de jogar, ele vai treinar, ele treina bastante. E mesmo assim, no dia do jogo, antes de entrar no campo, ele tem que fazer um aquecimento. Então veja o quanto ele cuida da ferramenta que ele utiliza. E nós que somos locutores, a nossa ferramenta é a nossa voz. Qual é o cuidado, quais são os cuidados que nós estamos tendo com a nossa voz? Um deles é esse que eu te falei. Evite a alimentação antes da sua gravação, antes do seu trabalho de locução. Porque, como já expliquei, você vai atrapalhar, tua energia vai ficar concentrada mais no teu estômago, na tua digestão. Além do que você vai diminuir o espaço do seu diafragma e vai ter problemas, vai ter insuficiência de ar, né, para poder fazer o seu trabalho com maior qualidade, com melhor qualidade. Uma outra coisa que eu falo também para os locutores é que você tem que apurar a sua audição, a sua percepção auditiva. Mas como assim? Pois locutores falam muito, gostam de falar, né? E, infelizmente, uma grande maioria não presta atenção na sua própria voz, não conhece suficientemente o seu material, né? A sua voz, a sua ferramenta. Então é por isso que eu digo a todo mundo, apure a sua percepção auditiva. Aprenda a ouvir profissionais com maior qualidade. Hoje você tem recursos, você vai na internet, no YouTube, você assistindo televisão, você vai ver os comerciais que são produzidos, né, por agências com vozes mais profissionais. Então você pode aprender muito apenas ouvindo, escutando. Então é por isso que você tem que apurar a sua percepção auditiva, aprender a ouvir, prestar atenção, refletir sobre aquilo que você está ouvindo, para que você tenha uma melhor interpretação, uma melhor inflexão na sua voz quando você for fazer uma gravação artística no caso, né? Uma locução artística ela é diferente de uma locução convencional. Quando você grava um comercial para vender produtos de um supermercado, é uma locução mais linear, sem muita inflexão. Enfim, aquilo é a locução tradicional para se fazer uma propaganda de supermercados. Mas quando você vai fazer uma propaganda de um texto institucional, ou então uma propaganda de uma empresa que quer passar mais credibilidade, uma empresa que quer conquistar mais a confiança do telespectador ou do ouvinte, você vai perceber que há ali uma locução mais bem elaborada, com mais inflexões, com mais interpretações, com uma carga emotiva maior na locução.
Eu vou aproveitar esse momento aqui também para dizer uma coisa que me incomoda bastante. Eu estou participando de alguns grupos de locutores. Alguns até me adicionaram no WhatsApp. Eu não vejo nenhum problema quanto a isso. Eu gosto até, porque eu consigo conversar com gente de toda parte do Brasil. Acho isso muito legal, muito interessante, importante, né? É um networking importante. Nesse primeiro momento pode parecer que aquilo não vai te agregar nada, mas com certeza vai. Sem contar que ninguém pode viver sem amigos, né? Eu posso precisar, por exemplo, de alguém numa outra parte do Brasil e ali, através desses grupos, eu consigo fazer isso. Então, por isso, eu acho que é importante que você participe também desses grupos. Mas uma coisa que me incomoda é que tem ali muitos locutores, né, que acham que porque é locutor, então a voz dele tem que parecer uma voz de locutor. Então, até para conversar com os amigos, você nota que ele faz uma impostação errada. Faz uma impostação, quer deixar a voz mais grossa, por exemplo, olá, tudo bem com vocês? Eu sou o J. Duarte, eu sou locutor. Não precisa nada disso, gente. É naturalidade, deixe que a sua voz flua de forma natural. Não fique tentando impostar a voz. Impostar a voz não é engrossar a voz. Impostação da voz é canalizar a voz, é coordenar, é dar uma direção à sua voz, sabe? Não é você falar grosso, engrossar a voz, porque eu sou locutor. Alô, você que está me ouvindo agora, bom dia para você. Aqui quem está falando é J. Duarte. Eu sou o locutor J. Duarte. Não precisa. Olá, tudo bem com você? Aqui quem está falando é o locutor J. Duarte. Eu quero dizer em primeiro lugar que estou muito feliz com a sua participação, com a sua audição. Pronto, fala natural, de forma natural, não precisa fazer tipos dessa forma. A gente tem que entender que vozes são vozes, e as vozes, cada uma delas tem as suas próprias características. A voz, ela é única. Na verdade, dizem os especialistas que não existe uma voz igual a outra. Ela fica parecida, mas não é idêntica. Mesmo as pessoas que fazem essas imitações, você vai perceber que existem traços que se parecem com o imitado, não é? Mas que não fica exatamente igual ao imitado. Então, porque vozes, elas são exclusivas, cada um tem a sua voz, o seu timbre, o seu jeito de se expressar, não é? Então a gente tem que entender isso, entender que nós todos temos limites também. A minha voz, ela pode ser muito boa para determinados tipos de locução e pode não servir para outros. Se você tem uma voz extremamente adulta, grave, a tua voz não vai ser requisitada para todo tipo de comerciais. A gente tem que entender isso. Às vezes o comercial pede uma voz mais jovem, uma voz mais aguda, uma voz média, e há comerciais que pedem vozes mais robustas, mais encorpadas, mais graves. Então, cada um tem a sua voz e a gente tem que entender que existem limites. Como eu disse já no início sobre você gravar, escolher um período do dia para gravar, não querer gravar em qualquer momento do dia. Você tem que entender que a tua voz, ela acaba ficando cansada, as cordas vocais se cansam, ficam irritadas, né? E ficam estressadas, e aí você não tem uma boa qualidade. Então, compreenda isso, entenda isso, descubra quais são os seus limites e respeite os seus limites. Às vezes as pessoas me pedem para fazer uma gravação, dependendo do horário eu não gravo não. Eu digo assim, olha, agora não dá para gravar, pode ser amanhã cedo. Eu gravo amanhã cedo. Por quê? Porque amanhã cedo eu sei que a minha voz estará mais descansada, o grave vai estar mais acentuado, e como aquele comercial, ele pede um grave mais acentuado, então eu quero explorar isso. Eu sei, eu conheço a minha voz. É isso que todo mundo precisa fazer. Existem locutores com vozes belíssimas em qualquer hora do dia, sim. Para nós que estamos ouvindo, estamos vendo, mas para ele sabe que existem períodos do dia em que a voz dele está melhor, qualidade melhor, uma voz mais limpa. E geralmente é esse o momento que ele vai aproveitar para fazer a gravação dele. Beleza? Olha, falei sobre você não comer nada pesado, nem muito, antes de fazer o seu trabalho de locução, senão você vai atrapalhar a qualidade da tua voz. Falei sobre isso, falei sobre descansar, repousar. Falei sobre você apurar a sua percepção auditiva e conhecer melhor a tua voz. Não só a tua voz, mas as vozes dos outros também. Porque
que existem vozes que podem servir como espelho para você. Se você perceber que tem um timbre parecido com aquela voz, dá para, pelo menos, se espelhar naquela pessoa para fazer, faça. E uma outra coisa que é fundamental, eu até comentei essa história do locutor achar que tem que impostar a voz, deixar a voz mais grossa para impressionar. Não. A gente tem que entender que você tem que buscar a naturalidade. Essa é a palavra. Quanto mais natural, a locução ela tem que brotar de você. Entenda isso. Ela não pode parecer alguma coisa superficial, ela tem que parecer que brotou de você. A interpretação tem que parecer que é você que está sentindo aquilo. É você que efetivamente pensa daquela forma. Entende? É uma interpretação mesmo, é como um ator, né? Até tem muita gente que ensina oratória ou locução e diz para você fazer um curso de teatro porque você vai melhorar. É verdade, não está errado não, não está errado. É porque você vai aprender a interpretar. E a voz é muito importante na interpretação. A respiração faz parte da interpretação. Então você vai perceber muitos textos em que você ouve a respiração do locutor. Porque a respiração auxilia também na interpretação. Ela também põe uma carga emotiva na interpretação. Então, locução artística é isso, é quando você entende que aquele texto pede uma interpretação, pede uma inflexão mais bem acentuada para dar mais vida. Não é? É para você tocar a alma, o coração do ouvinte, do telespectador. Esta é a função nossa de locutores, né? Quando você tem um texto para gravar, você tem que fazer uma espécie de um briefing. Isso também recomendo a você. Procura saber o que é esse produto, para que ele serve, a qual público ele vai atender, não é? Qual é a necessidade do seu anunciante, né? O que ele espera daquilo, o que ele pede, né, daquilo. Você nota que eu estou até transpirando aqui dentro do carro, né? Está muito calor hoje. Mas enfim, estou fazendo aqui, como eu já expliquei, para aproveitar a acústica do ambiente e não precisar usar um outro microfone, a não ser o próprio microfone da câmera. Antes de fazer aqui um exercício de gravação, eu quero dar mais uma dica importante para você. Leitura. Ô Jota, mas o que tem a ver a leitura com o trabalho de locução? Você vai entender agora. Veja você, eu trabalhei muitos anos em rádio, e no rádio eu fiz todas as funções, né, de um locutor, de um radialista. Eu só não narrei futebol. Do resto eu fiz tudo, eu fiz reportagens, eu fiz apresentação de notícias no rádio. E eu me lembro que quando eu lia notícias no rádio, nós tínhamos um jornalista que escrevia as matérias e eu apenas lia as matérias. E todas as vezes que ele me trazia as matérias, eu tinha que alterar palavras, eu tinha que mudar palavras naquele material. E eu tive problemas na rádio por conta disso, eu fui chamado pela direção da rádio, porque o jornalista que escrevia, ele se sentia prejudicado, achava que eu estava mudando, que eu estava desdenhando dele, que eu estava desmerecendo o trabalho dele, e eu precisava explicar sempre que ele escrevia como se escreve para um jornal, né, de papel, e o jornal falado ele é diferente, as palavras não ficam bem quando você está falando. Ao ler, tudo bem, sem problema. Mas para falar eu tinha que trocar certas palavras, eu tinha que mudar um pouco o discurso. Então eu precisava trocar certas palavras. E aí, se você não tem um conhecimento, se você não tem um bom vocábulo, né, não tem uma riqueza de vocabulários, você terá problemas para fazer isso. Você não vai conseguir encontrar uma palavra que substitua sem mudar o sentido, sem mudar o contexto, para que o ouvinte entenda mais claramente. E não é só esse detalhe do ouvinte entender. Também existem palavras trava-língua. Até muitos fonoaudiólogos, né, fonoaudiólogas, eles indicam, né, que a pessoa, quando tem algum problema de dicção, que ele repita as palavras trava-língua, né, até adquirir habilidade para falar as palavras trava-língua, que é para melhorar a dicção. Mas no caso da leitura de um texto de jornal, essas palavras atrapalham a fluidez da sua fala. E aí você tem que trocar. Aquela palavra está atrapalhando, ela está impedindo que você faça uma locução mais fluida. Então você tem que trocar aquela palavra. Agora, se você não tem prospecção de vocabulários porque não gosta de ler,
você terá dificuldade, terá problemas quanto a isso. É por isso que eu quero recomendar também leitura. Não esqueça que quando você se apresenta como um locutor, as pessoas vão olhar para você de um jeito diferente, elas vão prestar mais atenção na sua voz e a maneira com a qual você se expressa. Se você estiver com erros de português, erros gramaticais, isso vai também, infelizmente, vai diminuir a sua qualidade, as pessoas vão ficar decepcionadas muitas vezes. Então tem que ler. Quando você lê, além de você adquirir mais conhecimento, você vai fazer o que eu chamo de prospecção de vocabulários. Vai conhecer mais palavras, mais sinônimos, isso vai ficar mais fácil para você organizar melhor um texto ou até, se houver necessidade, trocar uma palavra trava-língua por uma outra que facilite a fluidez, a leitura, né, do seu texto sem comprometer, evidentemente, a mensagem ou o contexto daquela mensagem. Durante esse meu último comentário aqui, eu acabei falando sobre a questão da dicção, né? Palavras que atrapalham a dicção, etc. Muita gente nem sabe o que é dicção. Gente que é do meio não sabe o que é dicção. A dicção é uma maneira mais perfeita de falar. É quando você pronuncia bem as palavras, né? Quando você dá um acabamento melhor nas palavras, quando você respeita a pontuação, os R's, os S's, enfim, é uma maneira mais adequada de pronunciar as palavras. A dicção, ela é importantíssima. O que vai deixar a sua voz mais bonita ou menos bonita é a sua dicção. Então, mesmo vozes que são vozes médias, que não são vozes, não são grandes vozes, elas ficam bonitas, elas ficam agradáveis quando quem fala tem uma boa dicção. Então, a dicção é algo que tem que preocupar a todos nós que somos locutores, sim. Bom, falei bastante, eu acho que essas dicas já são suficientes. Agora eu vou fazer uma leitura. Olha, eu peguei aqui uma revista comum e tem aqui um texto. Eu vou ler esse texto de uma maneira mais corrida, sem muitas inflexões, e depois vou fazer uma locução um pouco mais, que eu chamo de locução artística, com um pouco mais de inflexões, tentando colocar um pouco mais de carga emocional no texto, tá? Então esse texto é da CPFL e ele diz assim: é só olhar pelo mundo para ver, a gente sempre pode fazer mais. Se o mundo hoje é melhor do que era antes, é porque muita gente foi além, superando limitações e acreditando no que parecia impossível. Gente que teve coragem de inovar quando todos pensavam não haver mais solução. A CPFL acredita profundamente nisso e sabe que fazer o que todos esperam dela não é suficiente. Ela gera, distribui e comercializa energia com qualidade e eficiência aos seus milhões de clientes. Mas acha que isso não basta. A CPFL sonha mais e espera mais de si mesma. Por isso, busca fazer mais do que o mundo espera dela. CPFL, energia. Aliás, CPFL, muito mais que energia. Fiz uma simples leitura aqui. Agora eu vou fazer uma gravação um pouco mais, com mais inflexões, né, para que ela fique melhor. Agora, antes de fazer isso, deixa eu esclarecer uma coisa que é importante. Olha, além de você gravar em momentos em que a voz está melhor, mais descansada, as cordas vocais estão melhores, você também pode gravar aos poucos, não precisa gravar o texto de uma vez só. Você pode gravar um parágrafo, parar, respirar, gravar o outro parágrafo e assim por diante. Não precisa gravar numa levada só, não tem nenhuma necessidade. E se você errar durante a sua leitura, não precisa começar tudo de novo, não. Pode partir daquele momento em que você errou, não é? Corrigindo o erro, e depois na edição a gente faz todos os cortes, né? A gente faz os cortes que são necessários e deixa a locução redondinha. Então, locução de cabine, né? Essa locução que a gente faz só para colocar a voz, hoje em dia com os recursos que nós temos, né? de edição, não precisa mais ficar tão preocupado se errou, se não errou. Tá? Você vai perceber que quando você vai gravar, em algum momento você vai se confundir, vai atrapalhar, vai gaguejar, enfim. Sem contar que antes de gravar é importante que você leia o texto algumas vezes para se familiarizar e levando em conta aquilo que eu já disse, né? Qual o objetivo daquele texto ou daquele produto, a que público você quer atingir. Pensa, né, nos arquétipos. Esse é um assunto, inclusive, que eu quero falar numa outra ocasião, num outro momento, sobre os arquétipos, né? Que a nossa função é
despertar determinados arquétipos, depende dos arquétipos, obviamente. Vou só dar um exemplo aqui, já que toquei nesse assunto. Quando você vê um comercial na televisão de um carro, de um automóvel, né, um automóvel caro, né, luxuoso, você vai notar que há uma locução masculina, geralmente é uma locução masculina, adulta, uma voz mais grave e uma inflexão, né, de poder, né, em que o locutor tenta colocar ali um poder. Porque a função daquele comercial é despertar, né, no ouvinte ou no telespectador o que nós chamamos do arquétipo do governante ou o arquétipo do poderoso. Então, a função é despertar em quem está assistindo a propaganda a ideia de que ao utilizar aquele carro você terá então poder, ou as pessoas vão olhar para você como se você fosse um poderoso, como se você fosse um governante. Por isso que é interessante conhecer um pouco também dos arquétipos, mas esse é um assunto para um outro vídeo, onde eu quero falar um pouco mais sobre essa questão dos arquétipos, e que se você levar em conta, você certamente terá uma locução mais apropriada para aquela necessidade. Mas vamos lá, agora vamos tentar ler o mesmo texto com uma inflexão um pouco mais diferente. É só olhar pelo mundo para ver. A gente sempre pode fazer mais. Se o mundo hoje é melhor do que era antes, é porque muita gente foi além, superando limitações e acreditando no que parecia impossível. Gente que teve coragem de inovar quando todos pensavam não haver mais solução. A CPFL acredita profundamente nisso e sabe que fazer o que todos esperam dela não é suficiente. Ela gera, distribui e comercializa energia com qualidade e eficiência aos seus milhões de clientes. Mas acha que isso não basta. A CPFL sonha mais e espera mais de si mesma. Por isso, busca fazer mais do que o mundo espera dela. CPFL, muito mais que energia. Beleza? Deu para perceber? Agora eu vou pegar depois esse áudio aqui, vou colocar uma trilha sonora, só para você ver que a trilha sonora também dá um outro clima no comercial, né? E eu quero até, não posso deixar passar essa oportunidade aqui, e dizer o seguinte: eu prefiro gravar sem trilha sonora. Existem locutores que eles querem ouvir a trilha sonora durante a locução. Porque a trilha sonora, ela vai te dar um caminho, ela vai induzir você a um determinado caminho, uma determinada interpretação. E, isso pode ser bom, mas isso pode não ser bom, né? No meu caso específico, eu prefiro não fazer assim. Porque senão a música, ela me limita na interpretação, ela não permite que eu faça uma inflexão diferente, né? Então eu prefiro gravar, fazer a gravação, sem utilizar a trilha. E depois de gravado, como eu tenho um banco de dados com uma infinidade de trilhas, aí eu vou buscar uma trilha que se adeque mais ao meu estilo de locução. Eu costumo fazer assim e é o que eu recomendo às pessoas também, para que você tenha maior liberdade para interpretar o seu texto. Então, note o que é uma locução artística. Eu tento colocar um pouco mais de alma, um pouco mais de vida no texto. Não é por isso que o texto fica dessa forma. É só olhar pelo mundo para ver. A gente sempre pode fazer mais. Se o mundo hoje é melhor do que era antes, é porque muita gente foi além, superando limitações e acreditando no que parecia impossível. Gente que teve coragem de inovar quando todos pensavam não haver mais solução. A CPFL acredita profundamente nisso e sabe que fazer o que todos esperam dela não é suficiente. Ela gera, distribui e comercializa energia com qualidade e eficiência aos seus milhões de clientes. Mas acha que isso não basta. A CPFL sonha mais e espera mais de si mesma. Por isso, busca fazer mais do que o mundo espera dela. CPFL, muito mais que energia. CPFL, muito mais que energia. Note também que eu regravei algumas vezes a mesma frase, porque na primeira gravação senti que não atingi o que eu gostaria, então eu vou e gravo de novo. Depois na edição a gente tira tudo isso e monta o comercial só com as partes melhores do texto. Beleza? Deu para entender? E para finalizar vou fazer mais uma gravaçãozinha aqui, olha. Esse é um textinho do Cradicas. Então, uma leitura simples, né? Quer desconto de até 10% em qualquer supermercado?
Peça já o seu Credit Card de Super e faça a sua vida ainda melhor. O Credit Card de Super tem super vantagens. Aceito em qualquer estabelecimento. Quanto mais você usa, mais descontos pode ganhar. Os descontos são de até 10% nas suas compras feitas em qualquer supermercado e serão creditados automaticamente na sua próxima fatura. Credit Card, sua vida ainda melhor. A leitura para conhecer o texto, para se familiarizar com o texto e tentar, com as suas reflexões aí, tentar encontrar uma interpretação mais adequada para esse texto, Então vamos tentar agora fazer uma gravação dele de novo, agora com mais inflexão. Quer desconto de até 10% em qualquer supermercado? Peça já o seu Credit Card de Super e faça a sua vida ainda melhor. O Credit Card de Super tem super vantagens. Aceito em qualquer estabelecimento. Quanto mais você usa, mais descontos pode ganhar. Os descontos são de até 10% nas suas compras feitas em qualquer supermercado e serão creditados automaticamente na sua próxima fatura. Credit Card, sua vida ainda melhor. Beleza? Bom, você nota aí que existe uma diferença entre uma leitura mais linear, uma leitura mais reta, digamos assim, e uma leitura com mais inflexão, onde você tenta dar um pouco de emoção, um pouco de vida, colocar uma carga mais emotiva, uma certa simpatia na voz, um leve sorriso na sua locução, Você já deve ter, talvez, tentado imitar aí o Silvio Santos, muita gente faz isso, Eu até quero sugerir isso como final aqui das minhas dicas, essas primeiras dicas, Tem muito mais coisa para falar, mas vou falar em outros vídeos. Isso se você, evidentemente, tiver gostado desse e quiser acompanhar outros vídeos também. Mas uma coisa que eu sugiro também às pessoas é imitações. Faça imitações. Não que você vai ter a voz do imitado, mas quando você faz imitações, você começa a conhecer melhor a tua voz e a perceber o quanto a tua voz pode melhorar, o quanto você pode atingir de qualidade quando você faz as imitações. Eu gosto de imitar o Silvio Santos, por exemplo, e quem que não gosta, Eu acho que tem muita gente que tenta fazer isso. Hoje acho que o cara mais imitado é o Silvio Santos. Mas eu sempre brinquei com isso, Mas olha só, mas este é o auditório mais feminino do Brasil, não é? É o Silvio ou não é? Mas não é você? Não é você, Lombardi? Oi, Silvio! No oferecimento do extrato de tomate e elefante, assistam agora Porta da Esperança. Fazendo essas imitações, você começa a conhecer melhor a tua voz, aprender, dominar mais a tua voz. Mas também eu posso fazer imitações de desenhos animados, como eu fazia dos Flintstones. Ei, Fred, o Barney, Ei, Fred, olha só, Fred, a Beth e a Vilma, elas estão na TV, olha só. Ei, Nanico, ei, Barney, ei, Nanico, cale esta boca, Nanico, cale esta boca. Ei, Fred, eu não sou Nanico, eu sou pequenininho. Enfim. Imitações. Faça essas brincadeiras, faça para você dominar a tua voz, conhecer mais a tua voz e aprender a fazer essas nuances, essas inflexões. É isso que vai deixar a sua locução mais bonita, que vai fazer de você um melhor locutor. Mas só para finalizar, preste atenção nos acabamentos, preste atenção na gramática. Tem muitos locutores falando errado. Eu estou vendo isso nos grupos de locutores. Muita gente falando muito errado. Não pode. Você vai perder o respeito se você não tomar cuidado com a sua língua pátria, com a sua dicção e com a gramática. Então, seja um melhor observador e busque aprender com quem é profissional, com quem faz melhor. E você tem noção disso. Então, busca, se for o caso, até imitar mesmo. Imitar enquanto você não tem a sua própria personalidade, as suas próprias características. Não tem nenhum problema que você faça, a princípio, algumas imitações. É para aprender mesmo, Eu já fiz isso, como já acabei de falar. Até que você encontre o seu caminho, a sua forma de fazer, O seu próprio talento, a sua própria qualidade, a sua própria performance. Bom, era isso que eu tinha por hora. Tem mais dicas, mas vai depender do seu interesse, Eu queria que você aí fizesse inscrição no meu canal,
Coloca aí algum comentário, diz se gostou, se não gostou. Isso é importante para que eu possa melhorar também aqui a minha performance, para que eu possa trazer dicas mais interessantes, talvez melhores para você. Mas isso tudo são exercícios que a gente vai fazendo e eu preciso muito do seu apoio, tá bom? Deixa um joinha aí, deixa um comentário e até o próximo vídeo. É só olhar pelo mundo para ver. A gente sempre pode fazer mais. Se o mundo hoje é melhor do que era antes, é porque muita gente foi além, superando limitações e acreditando no que parecia impossível. Gente que teve coragem de inovar quando todos pensavam não haver mais solução. A CPFL acredita profundamente nisso e sabe que fazer o que todos esperam dela não é suficiente. Ela gera, distribui e comercializa energia com qualidade e eficiência aos seus milhões de clientes. Mas acha que isso não basta. A CPFL sonha mais e espera mais de si mesma. Por isso, busca fazer mais do que o mundo espera dela. CPFL, muito mais que energia. Quer desconto de até 10% em qualquer supermercado? Peça já o seu Credit Card de Super e faça a sua vida ainda melhor. O Credit Card de Super tem super vantagens. Aceito em qualquer estabelecimento. Quanto mais você usa, mais descontos pode ganhar. Os descontos são de até 10% nas suas compras feitas em qualquer supermercado e serão creditados automaticamente na sua próxima fatura. Credit Card, sua vida ainda melhor.